pensaram que podia ser vesícula, etc. Fazendo os exames, o médico ficou meio preocupado e resolveu operar essa senhora. Quando ele fez a operação, ele percebeu que, na verdade, essa senhora estava com um câncer no fígado e que, da parte dele, não havia muito a se fazer. Terminou a operação, o médico chama os parentes e fala: olha, a mãe de vocês está com câncer de fígado e o que nós vamos fazer? Naquela época, eu não sei nem se hoje pode, mas naquela época podia. Os filhos disseram: não, vocês não vão contar nada para a mamãe, não queremos que conte. Aí falaram para a senhora que ela tinha umas pedras na vesícula e que estava tudo bem. Bom, o médico foi, atendeu o pedido da família e passou. Um tempo depois, 3 anos depois, aparece a senhora lá. E ele: mas a senhora aqui? Não, eu vim fazer os meus exames corriqueiros, como é que a senhora está? Eu estou muito bem. Mas e aí, as pedras da vesícula e etc, né? Ele falou: olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu achava que estava muito doente. Quando me disseram que eu não tinha nada, eu resolvi que eu não tinha nada. Passaram os 3 anos e a mulher realmente não tinha mais nada. Isso aconteceu só para vocês verem a questão do poder da mente. Vou contar também o último dos casos para a gente continuar o assunto, que era o seguinte: esse caso se passou na Índia. Era uma família, o pai era médico e o pai, ele, como no próprio serviço militar, né, ele variava, né, de locais onde ele tinha que trabalhar. E, numa certa ocasião, ele foi mandado para Jammu. Jammu fica no estado de Caxemira, na Índia. Nesse local, qual era o problema? Tinha muito pólen e a esposa dele começou a ter alergia a esse pólen. E a situação era muito grave. Ela tinha como se fosse falta de ar, ela tinha umas erupções na pele, enfim. Era uma situação bem difícil, né, para essa senhora. O que o pai fazia então? Quando chegava na primavera, que era quando os pólenes, quem tem rinite alérgica conhece isso, né, que é quando aflora a questão da rinite, o que o pai fazia? Levava ela para uma outra cidade. Posso até aqui colar o nome da cidade, porque depois a gente vai precisar saber. Então ele foi levar ela para um outro local chamado Srinagar, isso, que era a capital de Caxemira. Bom, lá nesse local era ótimo, era um lugar muito bonito, não tinha pólen, aquela coisa. Aí, num determinado ano, tiveram muitas chuvas. E o pai, como as estradas estavam intransitáveis, falou: vamos voltar para casa de avião. Todos tomaram o avião e uma hora depois o avião aterriza. O avião aterriza, olha só, gente, a cabeça do ser humano. O avião aterriza e a mãe começa a se sentir mal, porque ela achava que tinha chegado à cidade dela. Começa a ter erupção, começa a sentir falta de ar, aquela coisa toda. Aí vem o comissário de bordo, né, vê aquela confusão, vai lá. Fala: meu senhor, mas o que está acontecendo? Aí o pai, médico, cardiologista, fala: não se preocupe não, isso é o pólen aqui de Jammu que a minha mulher não suporta. Aí o comissário fala assim para ele: olha, eu quero dizer para o senhor que nós não estamos em Jammu. O avião era com conexão e nós estamos em Udhampur. Olha a loucura. Eles estavam em Udhampur, que não tinha pólen nenhum. Como ela pensou que tinha chegado na cidade dela, que tinha pólen, olha a loucura, gente. Ela já estava com o corpo todo alérgico, já estava sentindo falta de ar. Quando o comissário disse que era o Udhampur, começou a regredir. A alergia, começou a respirar. Bom, o final da história é que o pai, né, sempre brincava com os filhos, dizendo: com a mãe de vocês, se eu falo a palavra Jammu, ela já... que era a cidade, ela já tem a crise alérgica. Bom, então como é que a gente explica tudo isso, né, gente? Como é que essas coisas acontecem? Isso aí é o quê, né? O fato da gente conseguir modificar ou sentir coisas, né, que na verdade nem existem. Então tem um pesquisador, que é um senhor chamado Bruce Lipton, ele escreveu um livro que chama Biologia da Crença. Olha só que interessante o título, A Biologia da Crença. Quer dizer, o fato de você acreditar
muda, né, a biologia. Então, esse senhor, esse livro é de 1995, não, desculpe, esse livro é de 2005 e já está na sua 10ª edição, né? Agora em 2015 teve a 10ª edição. Então, ele constatou, esse senhor Bruce Lipton, que, na verdade, as nossas células, elas não são controladas só pela questão genética, elas são também controladas pelo ambiente físico e energético. Então, ele explica o seguinte, gente, que os nossos genes, porque a gente tem a ditadura dos genes, né? A gente diz assim, mas eu sou nervosinha porque é genético, sou gordinha porque é genético, tenho problema de tireoide porque é genético, tudo a gente coloca na ditadura dos genes. E aí, esse senhor, ele veio explicar o seguinte, que os nossos genes são como assim, olha, como se fossem projetos de construção. Então, existe um projeto para construir, né, que pode desabrochar num problema que seja cardíaco, num problema de tireoide, mas aí ele explica que, na verdade, o empreiteiro dessa construção é o ambiente em que a gente vive. É o nosso ambiente mental, é o nosso ambiente alimentar, e é isso que vai fazer com que determinadas doenças apareçam ou não apareçam. Então, a conclusão desse senhor foi muito importante, porque ele diz que nós podemos mudar o ambiente onde as nossas células vivem, mudando as nossas crenças. Isso é muito importante, gente. A gente mudando as nossas crenças, a gente muda o ambiente onde as células vivem. Não é mentira, não é, não. É o que a ciência hoje está estudando. Inclusive, existe um novo ramo da biologia, que é a epigenética, que estuda essa questão, como ela se desenvolve. Bom, aí é assim, ó. O nosso pensamento, ele vai criando o que a gente chama de sinapses neurais, e aí, isso que é o legal, a gente cria primeiro na mente e depois na realidade, a gente cria as coisas duas vezes, né? Então, o caso daquela senhora da alergia, né? Ela criou na mente dela que ela estava no local que dava alergia, então ela sentiu alergia. Quando eu pedi a vocês para fingir que vocês estavam bebendo a limonada, aquele coisa bem azeda, a gente sente como se tivesse... Por quê? Porque está na nossa memória, né? Bom, continuando aqui então. Então é isso. Quando a gente transforma o nosso pensamento, e aí que é o nosso esforço, vamos dizer, a grande descoberta, a gente pode mudar a nossa vida. Bom, com isso, eu queria destacar aqui para vocês a questão dos diagnósticos e dos prognósticos quando nós vamos ao médico. Então, muitas vezes é assim, a gente vai ao médico, fizemos o exame, né, gente? Então, tá lá no papel o problema que você tem. Só que, muitas vezes, o médico faz prognósticos, né? Então, ele diz assim, Cristina, olha só, essa tua doença aí, minha cara, tu tá com esclerose múltipla, tá? Vai em 3 meses, vai estar numa cadeira de... Aí, gente, e aí, o que as pessoas fazem? Elas acreditam? Elas acreditam que o médico disse que em 3 meses elas não vão mais andar. O que acontece? Em 3 meses não andam mais. Entendeu? Então, eu não estou aqui para discutir o diagnóstico médico. O diagnóstico está lá. Mas nós temos o poder da nossa mente, e com isso nós podemos trabalhar que essa realidade não aconteceu. Vocês estão entendendo? A gente adianta uma realidade que não existe e passa a pensar nela todo dia, né? Passa a pensar. Conclusão é que nem o limão, fica na memória celular e daqui a pouco você não está mais andando porque aí você acha que foi porque o médico disse. Não, o médico disse. Então, esses médicos, né, que trabalham com outras terapias alternativas, tem vários casos. Tem um livro que é A Cura Quântica, né, daquele Chopra, né? Ele fala que quantas pessoas apareceram no consultório dele desenganadas.
E aí aliás, tem um filme muito legal, vocês sabem que eu não gosto do Netflix, né? Vocês vão lá no Netflix. Tem um filme que é O Poder da Mente, lá no Netflix, O Poder da Mente. Nesse filme O Poder da Mente, tem um senhor que faz também essas terapias alternativas, e ele conta que vê uma pessoa no consultório dele em prantos, em lágrimas, porque o médico disse, ela tinha lá uma doença grave, que o caso dela não tinha jeito. E ele, o que ele faz? Ele fala, pera, um minutinho. Aí ele sai, põe um jaleco, ele era doutor, mas doutor de pesquisa, né? Põe um jaleco e diz, olha, o meu nome é doutor qualquer coisa, Amadeus. Estou dizendo para a senhora que a senhora se alimenta muito bem, que a senhora se dedica à sua saúde e que a senhora vai melhorar. A senhora vai melhorar. Eu vou fazer uma receita para a senhora. Então ele ali prescreve para ela tipo de alimentação, meditação e outras coisas. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que quebrar um pouco com essa história do prognóstico, né? Porque quantos prognósticos estão errados, né, gente? E quantos exames também são trocados, né? Então, assim, ó, aceitemos o diagnóstico, mas vamos trabalhar pela nossa cura, né? Então, o que eu ia mais falar? Ah, tá. Então, eu tinha dito para vocês que eu tenho que prestar atenção aqui nessa hora, eu sempre me perco aqui, tenho que olhar ali para frente. Então, como eu disse para vocês, esse novo ramo da genética, que é a epigenética, ele permite, né? E ele diz que as nossas células respondem a nutrientes e hormônios, mas também a sinais físicos, né? Como comportamento, como estresse. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. O estresse é um problema seríssimo nas nossas vidas. Porque tem um tal de cortisol que começa a bombar no nosso sangue. Vou dar um exemplo para vocês simples. Olha, teve um dia que eu tinha um problema para resolver no banco. Aí eu fui no banco, eu estava com os papéis, que a gerente lá da minha conta disse que eu tinha que ter para resolver aquele problema. Entrei no banco, aí você entra e tem aquela senhazinha ali, né, caixa econômica. Aí que você vai ali, tira a senhazinha. Aí a senhora para mim, mas a senhora trouxe isso e mais aquilo? Eu falei, não, eu só trouxe esses 2 documentos que foi o que... Olha, vou dizer para a senhora uma coisa, isso não vai dar certo. Porque tem que ter todos os documentos. Gente, eu entrei no banco. Era aquelas filas que a gente já enfrenta antes de entrar, vocês conhecem bem. Eu falei, bom, o que eu faço? Ou eu volto para casa, vou pegar mais esses outros papéis, fico mais 1 hora na fila, ou eu vou arriscar. Eu entrei, eu estava tão estressada, que vocês sabem, vou dizer uma coisa para vocês. Ó, quem faz prova e se estressa, não consegue responder bem as questões. Porque é como se a inteligência da gente apagasse. Bom, e a minha inteligência estava completamente apagada. Eu sentada, aguardando. Aí escrevendo lá para a gerente lá, que disse, não, será? Assim, querendo ver como é que eu ia resolver, né? Aí depois eu parei, respirei, estou tentando meditação, é a minha meta de 2019. Respirei. Aí eu falei, ô Cristina, não tem lógica nenhuma, olha só. Se você passou antes no banco, apresentou a documentação, o banco lá, o cara tirou xerox de tudo, por que no caixa, né, que era para receber um dinheiro, você vai apresentar tudo de novo? Não tem lógica, não tem lógica. Aí eu comecei, a minha inteligência voltou a funcionar. Bom, conclusão, que eu fui ao caixa, expliquei, olha, era isso, e estava tudo certo. Não tinha aquele outro papel que a senhora... Vocês estão entendendo? Mas por que eu estou falando do estresse? O estresse é um problema sério, gente. O estresse nos adoece, né, e a nossa inteligência fica apagada. Eu tenho uma irmã muito inteligente, mas muito estressada. Então, toda vez que ela ia fazer vestibular, ela esquecia tudo. Ela sabia tudo, 1 hora antes ela sabia tudo, pois ela sentava e esquecia, né? Porque é a questão do estresse. Bom, e outro caso também, gente, que dá pra gente perceber como não é só o nosso DNA que diz como nós somos, é o caso de gêmeos. Eu tenho filhas gêmeas, esses acasos. E realmente é assim. Ainda que o DNA dos gêmeos seja igual, eles não são iguais. Um é estressado, o outro é calmo, um é nervoso. Então tudo isso está relacionado ao quê? Está relacionado ao ambiente celular onde, né, a pessoa coloca as suas células. Vou contar esse caso das minhas filhas. Eu tenho as minhas filhas gêmeas. Então, teve uma ocasião, 12 anos, tinha que botar aparelho. A questão do aparelho, eu acho que todo mundo conhece. Uma filha minha, 3 semanas antes, já estava preocupadíssima, porque a amiga dela botou o aparelho, tinha doído muito,
e que ela ia sofrer. A minha outra filha falou assim, mas se não doer, de repente não vai doer. Bom, conclusão, passaram essas 3 semanas, puseram o aparelho e não doeu. Então tem uma filha que passou 3 semanas sofrendo e a outra filha, né, não sofreu. Né? Então só para mostrar como é que o nosso DNA não diz totalmente quem nós somos, né? E pensando em poder da mente, gente, né, é conhecido várias terapias, né, de visualização criativa, que eu quero ainda fazer aqui com vocês, vou ver se eu vou conseguir. Que, por exemplo, pessoas que estão fazendo quimioterapia, elas começam a fazer um trabalho, né, com música, etc., onde elas imaginam como elas combatem aquele câncer delas. Então, por exemplo, pessoas fazendo quimioterapia, né, podem imaginar alguma coisa que eles acham muito forte, por exemplo, um tigre, ou, por exemplo, as piranhas, né, que são aqueles peixes muito ferozes. Então imaginam, né, com a quimioterapia que esses bichos vão aos poucos comendo, né, o seu tumor e a pessoa vai ficando sem um tumor. Né? Então, existem várias terapias hoje que se faz e que são bem sucedidas, como que com a mente a gente cria e depois se torna realidade. E lembrando que nós temos que sempre também, isso é muito importante, qualquer exercício que a gente faça, a gente já tem que ser grato, porque quando a gente é grato, é porque aquilo já aconteceu, né? Então a gente adianta a nossa felicidade e sempre tem um sentimento de gratidão. Bom, daí é assim, ó, eu quero fazer com vocês um exercício dessa visualização criativa, mas antes eu preciso explicar aqui o seguinte, ó. A gente pode pensar a vida, né, contendo 3 aspectos, que é o aspecto do ser, do fazer e do ter. Normalmente a ordem da gente pensar teria que ser primeiro ser, depois ter, fazer e depois ter. Normalmente o que a gente faz na vida, né? A gente fica tentando ter mais coisas, ter mais dinheiro, para poder fazer aquilo que a gente deseja e para poder ser feliz. Não é assim que a gente faz? A gente primeiro quer ter, para depois fazer e para depois ser feliz. Nós estamos pensando errado. Nós todos, tá? Estou vestindo a carapuça aqui. Na verdade, a gente tem que pensar o contrário. Primeiro a gente tem que ser realmente quem a gente é, fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Para depois ter o que tiver que a gente adquirir. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante a gente se conhecer, né, gente? Então, existe um livro, existe uma senhora, o nome dela é Shakti Kayan, é uma americana, mas que viveu muito tempo também na Índia, e ela tem um livro que chama Visualização Criativa. E nesse livro ela fala que a gente tem que se conectar com o nosso ser, para nos ajudar a focar, que é a atenção plena que a gente viu na terça, facilitar o nosso fazer e para depois aprofundar, né, e expandir o nosso ter. Bom, aí olha só, gente, a gente vai começar só um introdutório, né, nessa visualização criativa. Então, na visualização criativa tem 3 coisas. Tem o que a gente vai desejar, tem o que a gente vai acreditar e tem o que nós vamos aceitar. Bom, na visualização criativa, primeiro o nosso desejo. A gente tem que ter um desejo que seja verdadeiro, aquilo que a gente vai escolher visualizar. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: quero realmente do fundo do meu coração que esse desejo se realize? Que muitas vezes as pessoas só se acostumaram com certos desejos, mas elas nem querem aquilo mais, elas já até mudaram de ideia. Seja passar no vestibular para medicina, seja, né? Então primeiro a gente tem que saber se nós queremos realmente aquilo. A segunda coisa é, quanto mais você acreditar na sua escolha e na sua possibilidade de obtê-la, mais você vai conseguir. Então, a pergunta segunda é: eu acredito que seja possível realizar esse meu desejo? Eu tenho que acreditar nessa possibilidade.
E por último, a aceitação. Você deve estar disposto a aceitar e ter o que você está buscando. Às vezes buscamos objetivos sem querer alcançá-los. Então, a pergunta é, estou realmente disposto a ter isso que eu desejo? Eu vou aceitar essa realização? Porque às vezes a gente fala que quer, mas quando a gente imagina aquilo se realizando, a gente treme nas bases. Às vezes a gente não quer. Bom, então, para fazer o nosso exercício, eu sei que tem gente em pé e gente sentada. Quem for sentando vai tentando se adequar. Então eu vou pedir a todos que primeiro fechem os olhos, tentem ficar com a coluna vertebral mais ou menos reta na cadeira, se sentir numa posição confortável e vamos tentar começar a relaxar. Qualquer exercício de visualização criativa, nós temos que estar relaxados. Não adianta fazer estressado, porque é relaxado que a gente consegue melhor passar esses nossos desejos, essas sinapses neurais que eu falei para o nosso cérebro. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é respirar com calma, profundamente, sem forçar nada. Então respira uma vez, expira. No ritmo de vocês. Inspira, expira. Inspira de novo, expira. E aí cada um de nós vai se observar. Vai ver como está se sentindo emocionalmente. Vai ver que tipo de energia ele está sentindo em seu corpo nesse momento. Não é para mudar nada, é para observar a energia que nós carregamos nesse momento. Continue procurando relaxar, respirando, inspirando, expirando e aceitando esses sentimentos, essa energia que nós carregamos. Continuando a respirar serenamente, sem se esforçar. Nós vamos agora imaginar que cada vez que nós expiramos, nós mandamos embora tudo aquilo que nós não precisamos. Tensão, irritação, cansaço, frustração, nervosismo. Então vamos, inspira e quando a gente expira, pode expirar pela boca, a gente imagina que a nossa tensão está indo embora, que a nossa raiva, o nosso nervosismo, o nosso estresse, a gente está deixando ele sair de nós. E agora, conforme a gente inspira, a gente vai imaginar que tudo aquilo que eu preciso, eu vou inspirar. Então eu vou inspirar relaxamento, eu vou inspirar paz, eu vou inspirar saúde, eu vou inspirar pleno amor. Então o exercício é, eu inspiro tudo aquilo que eu preciso, paz, harmonia, amor, saúde plena. E quando eu expiro a minha tensão, o meu estresse, o meu nervosismo. Eu vou repetir essa inspiração e expiração 3 vezes. Façam cada um no seu tempo, inspirando o que precisa, pensem naquilo que vocês precisam, inspirem e depois expirem aquilo que vocês acham que vocês não precisam. E daí, nessa sequência, inspirando e expirando, nós vamos agora imaginar alguma coisa muito especial
que nós desejamos. Cada um tem o seu desejo, né? E cada um vai imaginar alguma coisa especial que ele deseja. Primeiro a gente vai imaginar o que a gente deseja. Pode ser saúde, né? Recuperação da saúde. Pode ser um emprego, aquilo que vocês desejam nesse momento. E aí, inspirando, né? E respirando, expirando, a gente vai começar a visualizar esse desejo sendo realizado, né? Então a gente pode imaginar os passos, se quisermos imaginar, né? Como se deu a minha cura. Eu posso me imaginar, né, como eu falei antes, né, pessoas que estão passando por um processo de doença, imaginar como que eu posso, né, mentalmente, né, usando, seja, como eu disse antes, seja um sol, seja um tigre, se alimentando, né, desse meu desconforto, né, e aos poucos eu vou me livrando do meu desconforto, ou eu vou realizando um sonho, né, que eu tenho, né, e que quero realizar. Então eu inspiro e expiro e vou imaginando, né, que se fosse, por exemplo, uma casa, né, que eu moro de aluguel, então eu sonho em ter a minha casa própria. Então eu começo a sonhar, eu começo a me ver dentro da minha casa própria. E como eu disse antes, como o caso do limão, fica na memória da minha célula, né? Eu vou pensando que eu vou adquirir a minha casa própria, eu me vejo dentro da minha casa própria e um dia eu vou ter a minha casa própria. Então, aí, depois de fazer esse desejo, a gente está fazendo um pouco rápido, dado aqui o nosso adiantado da hora, mas isso vocês podem fazer na casa de vocês. Agora vocês vão tirar essa imagem, né, do desejo, e quem estava sentado, ou quem estava em pé, não importa, começa, né, que está de olho fechado, começa a mexer um pouco as mãos, começa a mexer um pouco os pés, respira mais um pouco, né? E pode abrir os olhos. Esse exercício, gente, vocês podem, né, na internet, no YouTube, tem vários exercícios desse tipo. O importante é nós repetirmos esse exercício. Nós precisamos repetir para criar, como eu disse para vocês, primeiro a gente cria na nossa imaginação e depois é a realidade. Então a gente precisa, como eu falei, são 3 coisas. A gente precisa desejar, né, aquilo, seja cura, seja obtenção de emprego, seja resolução de um problema familiar, né? Então, por exemplo, quem tem muitos problemas familiares, pode nessa meditação, nessa visualização criativa, imaginar a família reunida, a família se dando as mãos. Tudo isso a gente pode imaginar, né? Aqueles, por exemplo, que fumam, que bebem, que queiram, por exemplo, não mais fumar, não mais beber, a gente se imagina, né? A gente sabe a nossa realidade, nós sabemos que somos aprendizes, mas a gente pode, com o poder da nossa mente, se nós queremos de fato parar de fumar, se nós acreditamos que é possível e se eu realmente tenho esse desejo, eu aceito, eu vou pensando nisso e vou criando esse ambiente, né? Como eu disse antes, a gente pode mudar, né? Como o autor falou, aquilo que a gente pensa que é realidade, por exemplo, as pessoas com uma doença muito grave, Cristina, mas a doença já está instalada, eu já tenho tantos problemas. Eu acho que eu não falei, vou falar esse último caso, que está no vídeo também do Netflix, O Poder da Mente. Foi um rapaz, um homem de meia idade, sofreu um acidente e disseram para ele que ele ia ficar paralítico, destruiu a coluna dele, né? Não tinha como acertar. E ele se recusou a acreditar no prognóstico que os médicos tinham feito para ele. Essa história é muito bonita, porque ele começa a procurar também terapias alternativas, falam para ele justamente dessas visualizações criativas. Ele passava, gente, 3 horas por dia
imaginando a reconstrução de cada vértebra dele. Ele imaginava isso. Como que elas iam voltar a se encaixar? Todo dia, 3 horas ele fazia isso. No final de 6 semanas, ele não conseguia mais mexer. Ele começa a sentir que ele voltou a mexer as mãos. E depois ele continua, né, gente? Então eu acho que passam-se 10 meses, ele voltou a andar, voltou a praticar esporte. Vocês estão entendendo? Então, é possível a gente, com o poder da nossa mente, mudar a nossa vida, né? A gente pode fazer essa tentativa. Não vamos acreditar que o destino está dado, que alguém disse que vai ser assim, tem que ser assim. A gente tem que fazer o foco, né? Temos que focar naquilo que nós queremos. E assim, ó, meditação é uma coisa muito boa. Eu sei que eu sou uma aprendiz, estou começando agora, mas a gente se sente de fato muito bem. Porque a gente consegue sair um pouco dessa realidade, né, que às vezes nos incomoda tanto, e começar a visualizar a realidade que a gente tanto quer, né? Seja, como eu falei para vocês, seja restaurar relações familiares, seja a cura de doenças graves, né? Seja obter emprego, casa, tudo isso que a gente precisa, né? Então, a minha mensagem era essa para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. E vamos não desistir e continuar, né, fazendo as nossas visualizações criativas, tá bom? Era isso.